amigos, amigas, internautas. Estamos mais uma vez juntos nesta quinta-feira, 19 horas, 25 de abril de 2024. E mais um programa nosso mostrando a beleza do que é estudar Joana de Ângeles. Eu e a Laila Fernandes produzimos este programa com o objetivo de facilitar o entendimento das pessoas que muitas vezes têm um pouco de dificuldade. Nós estamos na nossa terceira parte do podcast, desse programa grande, nos utilizando do terceiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles, Plenitude. O último podcast, nós já nos utilizamos da introdução desta obra, que fala exclusivamente ou bastante sobre sofrimento. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3º, Origens do Sofrimento. Claro que nós não vamos falar tudo, porque não teremos tempo, e não é esse nosso objetivo. Vamos falar algumas coisas inerentes ao que a Joana nos traz. No budismo, como ela nos explicou, as origens do sofrimento se apresentam por meio de condições internas e externas, resultando de duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Entretanto, na doutrina dos espíritos, na doutrina espírita, sabemos que o homem é uma síntese de todas as suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Qual seria esse determinismo? O nascimento, a morte, a reencarnação, que estabelece alguns parâmetros para nós. Os fatores que programam as nossas condições de renascimento do corpo físico são resultados dos nossos atos e dos pensamentos que tivemos em reencarnações anteriores. Hoje, neste momento, nós estamos ajudando a programação da nossa futura reencarnação, já, com certeza, no mundo de regeneração, porque vamos desencarnar e vamos ter uma outra reencarnação. Já estamos contribuindo para que a reencarnação já seja confeccionada por nós. E ela vai nos dizendo que, na realidade, a vida são os acontecimentos de cada instante que nós promovemos, de cada ato, muitas vezes não bons, outras vezes maravilhosos. Nós vamos falar, primeiramente, dos sofrimentos de natureza kármica, ou seja, sofrimentos que trazemos advindos especialmente das reencarnações passadas. E ela vai nos falar que muitas vezes eles se apresentam de dois aspectos: provação e expiação. Ou seja, eu erro, descubro que errei, me arrependo, aí eu escolho dois caminhos. Ou eu me promovo a realmente a trabalhar para que eu possa resolver aquela questão, ou eu fico insatisfeita, briguenta com aquilo. E passa, eu repito aquele mesmo ato. Aí não vai ser mais uma provação, vai ser uma expiação. Ou seja, eu demorei tanto a atribuir a mim as minhas próprias dificuldades no erro que eu não consegui seguir a lei do bem. Então, vamos falar da provação, que é uma coisa mais simples. A Joana nos explica que é uma experiência requerida e proposta por nossos benfeitores espirituais na hora da nossa reencarnação. Eles não nos impõem, eles explicam as nossas dificuldades e assim nós vamos nos programando para reencarnar. Nós vamos aqui imaginar como nós estudamos uma outra série, que é a série do mundo espiritual, trazida pelo nosso querido Chico Xavier, através das mensagens do espírito André Luiz, que foi um espírito médico sanitarista que viveu no nosso Rio de Janeiro. E ele vai mostrar
que, na realidade, no mundo espiritual, existe uma colônia nosso lar, existem várias colônias, mas ele estudou nessa colônia, que fica em cima do nosso Rio de Janeiro. E lá ele viu que tem vários departamentos, são 6 departamentos, com 6 ajudantes do governador, ou seja, 6 ministros. Então, na colônia, nós temos 72 ministros. E lá existe o departamento da reencarnação. É nesse departamento que nós escolhemos, junto com os nossos guias, o nosso corpo, as nossas dificuldades. Tá bom? Quem quiser pode relembrar, estudar e buscar no livro Nosso Lar. Tá bom? É o primeiro livro da série da vida no mundo espiritual. Então, a nossa aprovação apresenta-se como tendências, aptidões e possibilidades de crescimento. Sempre nós renascemos com a possibilidade de sermos felizes. Às vezes não conseguimos. Nada é imposto. No mapa reencarnatório, nós temos discussões da nossa família, do lugar onde nós vamos nascer, das opções de renascimento. Entretanto, a ação do amor brinda o nosso ser com excelentes oportunidades de refazimento. As provações se manifestam dessa forma de maneira suave, verificadora, nos possibilitando fazer um caminho diferente do passado. Entretanto, a segunda possibilidade é a expiação. As expiações são impostas, irrecusáveis, por constituírem uma medicação eficaz, cirúrgica, muitas vezes, no sentido assim forte da palavra. Dessa maneira, são guardadas as proporções devidas, diferentemente da nossa aprovação. Às vezes, o infrator, nós, infratores espirituais, quando já estamos no mundo espiritual, sabemos disso. E conduzimos aquelas nossas provações para que possamos sair daquelas aptidões errôneas do passado. Jamais intentam os benfeitores vingar-se de nós. Eles sempre nos ajudam, porque Jesus é amor. Jesus, que é o governador do planeta, que nos convidou a reencarnar, é amor, é misericórdia. Está como espírito crístico, alinhado com Deus, como todas as outras casas do Pai que existe no cosmos. Não há, em nome do amor, casos de expiações eternas, como o budismo fala, em outras religiões. Na realidade, nós temos muitas vezes expiações aparentes. São as pessoas que nascem, nada do corpo físico que diz que elas sofrem, mas elas têm um sofrimento interno, ou seja, um sofrimento que não sai dela, ela tem sentimento de culpa, ela não sabe como vai conseguir se melhorar, ela não se sente naquela família, ela não se sente naquele meio em que ela reencarna. É muito triste nós nascermos com estas dificuldades. Mas Jesus nunca age incorretamente. Ele é o nosso exemplo máximo de amor. Nós vamos encontrar no nosso Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do Pentateuco kardeciano, nós até comemoramos no dia 18 agora, 18 de abril, o dia do livro espírita no Brasil. Mas também, em 1857, Kardec lançou o primeiro volume do Livro dos Espíritos, que vai ser, com certeza, o início de outro consolador que Jesus nos orientou que viria. Então, nós vamos encontrar na segunda parte e na quarta parte, mais na quarta parte, das esperanças e consolações, no capítulo 2º, melhor dizendo, das penas e gozos futuros. E na questão 983, como é que nós podemos entender o sofrimento na visão espírita? Porque o espírito está no mundo espiritual, ele não tem mais o corpo físico. Como é que ele sofre?
Os sofrimentos são morais, não são físicos. Às vezes, está na lembrança do espírito que ele sofreu aquilo, então parece que ele sofre dor física. Mas não é assim. Porque, segundo o espiritismo, a dor advém do corpo, que é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. Como não temos mais dor, não deveríamos sofrer a dor no mundo espiritual. Mas a lembrança da dor é que traz o sofrimento. E a Joana, nesse capítulo 3º, ela vai dizendo que Francisco de Assis elegeu a pobreza e a dor para ascender mais rapidamente. Francisco de Assis nasceu no século XIII, ele foi o grande João o Evangelista. Aqueles discípulos de Jesus que foi o melhor deles, porque era mais espiritualizado. Mas também a Joana traz uma experiência da Helen Keller, mostrando que muitas vezes são lições vivas de amor. Falaremos da Helen Keller, no final do nosso programa. As expiações dessa maneira podem ser atenuadas, mas não podem ser sanadas. O indivíduo infrator deve passar por ela. Entretanto, na Terra, nós ainda temos muitos portadores de expiações que não trazem, como nós falamos, a aparência exterior. Eles sofrem do interior. Muitas vezes, abreviadas, os sofrimentos, muitas vezes eles pensam que é pelo suicídio. Quantas pessoas que têm ideação suicida se suicidam? No Livro dos Espíritos, justamente nessa questão 953, Kardec pergunta: quando uma pessoa vê diante de si um filme inevitável e horrível, será culpada de abreviar os seus dias? Os espíritos que ajudaram ao codificador Allan Kardec disseram sempre ele é culpado, porque ele não tem direito de retirar a sua vida de si, já que ela foi dada por Deus. Existem atenuantes, mas não existe ajudantes para tal. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus. Muitas vezes é até um egoísmo, porque a pessoa não quer sofrer, se mata e faz com que a sua família sofra. É muito difícil nós falarmos sobre isso. Esse livro Plenitude é muito difícil de nós realmente estudarmos, porque machuca a nossa alma. Nós revemos sofrimentos dos nossos amigos, da nossa família e os nossos próprios sofrimentos. Mas quais seriam, então, agora, os sofrimentos que nós poderíamos falar das causas atuais? Seriam aqueles sofrimentos da nossa responsabilidade, da nossa precipitação, da nossa prevalência do egoísmo. Quando, mesmo sabendo que nós não estamos absolutamente certos, nós usamos do nosso livre-arbítrio e queremos fazer aquilo, egoisticamente falando sobre isto. Então, os impulsos e lutas, muitas vezes do nosso ego, faz com que a gente escolha o caminho da porta larga, que muitas vezes nós vamos, na maioria delas, vamos ter que percorrer outra vez. Porque, às vezes, a ausência da nossa liberdade, da liberdade de podermos fazer o que nós queremos, vai trazer em nós uma repulsão da nossa vida, um ódio, uma fadiga do viver, uma raiva. Por que nós não podemos fazer aquilo? E existe um desejo exorbitante em nós que gera o sofrimento, em razão dele tornar-se uma coisa perturbadora. Agora, nessa transição planetária, não é, meus amigos? Depois que nós passamos pela Covid-19, que não passou, ela teve o ápice, mas ainda temos a Covid-19. Agora nós temos, outra vez, neste momento, nós temos muitas dificuldades com as gripes, com a Covid,
com outros tipos de sofrimentos que são físicos, mas são da natureza. Nós ainda temos 11 guerras no planeta Terra, inacabadas. Inacabadas. Porque existe em nós, na maioria de nós, guerras íntimas que geram essas opções daqueles homens de Estado, daqueles governadores, daqueles reis fazerem a guerra no mundo, ou seja, no planeta. Então, nós vamos falar que muitas vezes as nossas dificuldades, nossos desejos exacerbados geram o egoísmo, geram o orgulho, que, segundo o espírito Emmanuel, são as duas chagas da humanidade, que muitas vezes eu não vejo, nós não vemos o egoísmo nem o orgulho. Nós achamos que não somos orgulhosos, que não temos orgulho. Mas quando nós sempre escolhemos que nós temos preferência por qualquer coisa e não vemos que o outro também ele pode sofrer dano daquela escolha do caminho que eu fiz, eu estou sendo egoísta. Por isso que nessa trilha desse domínio do ódio, nas nossas paisagens internas, nós vamos encontrar no dia a dia as aflições das pessoas brigando na rua. Nós já comentamos isso no programa passado. Nos divertimentos que nos são ofertados, nós vemos brigas insanas, as pessoas se degradando, como se estivessem ainda na arena. Por isso, nós vamos falar que o amor é o conselheiro maior. Nós temos de transmutar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, para um patamar mais elevado, mais amoroso, mais belo. O ódio é o causador de muitos sofrimentos. E o amor é o seu antídoto. O amor é o antídoto para todas as causas dos sofrimentos. Está na hora, então, de nós falarmos um pouco. Vamos fazer um relato sobre a Helen Keller. A Helen Keller, ela viveu no século XIX e XX. Nasceu na década de 1880 e morreu em 1968. Foi uma escritora e uma ativista social norte-americana. Cegue surda, formou-se em filosofia e lutou para que as outras pessoas pudessem ter a mesma cultura que ela teve. Ela brigou em defesa das mulheres e das pessoas com deficiência. Foi a primeira pessoa cega e surda a entrar para uma instituição de ensino superior. E Joana de Ângeles traz esse exemplo. O nome dela é Helen Adams Keller. Ela nasceu no noroeste do Alabama, no dia 27 de junho de 1880. Como Helen aprendeu a ler? Depois da doença, ela tornou-se uma criança difícil, incompreensiva, gritando, porque ela não conseguia entender nada que acontecia a ela. Depois da doença, ela levou muito tempo dessa maneira, até que no dia 3 de março de 1887, no ano seguinte, antes de completar 7 anos de idade, ela passou a contar com uma ajuda inimaginável para nós, uma professora, Anne Sullivan, que foi contratada pela família e passou a morar em sua casa. Então, a história de Helen Keller e da Anna Sullivan é uníssona. Nós não podemos distanciar uma da outra. A professora, que aos 5 anos perdera parte da visão e aos 10 anos ficou órfã de mãe, foi abandonada pelo pai e foi colocada num albergue. Lá, ela teve toda a sua cultura, ela foi muito bem cuidada, talvez melhor do que se tivesse sido cuidada pelo seu pai. No ano de 1886, ela graduou-se
na Perkins School for the Blind, uma escola para cegos, e começou a procurar um emprego. Com muito trabalho e paciência, a partir de abril do ano de 1887, Anne conseguiu fazer Helen, já sua preceptora, mais do que professora, a entender o significado das palavras que para ela eram soletrados em sua mão. A primeira palavra foi água, que ela foi soletrada em uma das mãos e sentida na outra. Ou seja, no filme, que nós vamos falar, que eu vi, que eu sugiro que vocês vejam, a professora abriu um gerador de água antigo e ela ficou sentindo a água em uma das mãos e na outra a professora estava dedilhando com seus dedinhos, nos seus dedinhos, a palavra água. Nesse mesmo dia, a Helen aprendeu 30 palavras. Porque quando ela descobriu que ela podia entender o que era água, que ela tomava banho, que ela bebia, aquilo abriu um portal energético na sua vida. Por isso, meus amigos, quantas vezes, usando esse exemplo, acontece conosco, nós temos dificuldade em alguma coisa. Nós não conseguimos entender aquele fato, nós estamos no nosso trabalho remunerado ou trabalho caritativo, e nós não conseguimos fazê-lo, até que chega alguém, como se fosse um anjo bom, como se fosse um sirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a sua cruz até o Calvário, e vai nos dar uma luz, com paciência, com resignação, e aí nós vamos entender o que aquilo significa para nós. Mais tarde, numa rápida apresentação, ela aprendeu os alfabetos Braille e o manual, o que facilitou a esta menina, que já estava quase uma pré-adolescente, a sua leitura e a sua escrita. Mais tarde, em 1890, Helen pediu à sua professora para aprender a falar. Imagine alguém que sabia Braille, alguém que já sabia escrever, mas ela queria algo mais. Ela queria ter um outro sentido, a fala. E aí, ela foi matriculada no Instituto Horace para surdos em Boston. Existe até hoje esse instituto. E, em seguida, na escola Wright Humason Oral School de Nova York, onde, durante 2 anos, recebeu aulas de linguagem falada e de leitura labial tátil. Eu não posso imaginar como foi esse treinamento. Porque como nós somos videntes, e nós, por sermos videntes, nascemos e aprendemos logo a falar, quantas dificuldades teve nos sentidos essa criança, esse espírito que renasceu com um sofrimento implacável da perda de muitos desses sentidos. Porque de um sentido, a falta de um sentido levou à falta de outros. Antes de conseguir a ler, escrever e falar, Helen estudou as disciplinas do currículo regular da escola. Isso, meus amigos, nós vamos encontrar, se vocês quiserem, o resumo no Google, né, na Wikipédia, ou na Wikipedia, como alguns gostam de falar. Então, por isso, nós vamos sintetizar dizendo que a Anne Sullivan conseguiu romper o isolamento imposto por quase
total falta de comunicação, permitindo que aquela menina florescesse na sua reencarnação. Meus amigos, hoje nós sabemos que existem várias síndromes. O autismo, a síndrome de Down, as síndromes outras que estão sendo descobertas agora. Este planeta que é de expiação e provas, como nós estamos estudando neste capítulo 3º, nós já temos uma esperança de estarmos nos encaminhando diretamente no mundo mais regenerado. Porque em todos os países que são mais justos para aqueles que lá vivem, existe um fortalecimento de que os países ajudem aos seres, às crianças em especial, que já nascem com essas dificuldades. Elas são seres humanos, não são bichos, como acontecia no passado, de se acreditar nisto. Então, esse estudo do sofrimento, da possibilidade de nós entendermos um pouco mais sobre a ajuda de alguém, sobre uma pessoa com mais deficiência. Nós agora nos lembramos de Saulo, que se transformou em Paulo. Saulo era um espírito rude, no sentido da coletividade que ele estava. Ele era egoísta, ele era soberbo, enquanto doutor da lei, que estudava a Torá, ou seja, os 5 livros do Pentateuco mosaico. Quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, e ficou cego durante 3 dias, e foi levado à porta direita, ou melhor, a rua direita, lá na cidade de Damasco, e ficou 3 dias enceguecido, até que Ananias, aquela pessoa que ele queria matar, porque trazia a indução de Jesus para os judeus, em especial para a sua noiva, Abigail, daquela data em diante, depois que ele tem contato com a Boa Nova, com o primeiro livro, com os rascunhos do primeiro livro de Levi Mateus, que o seu preceptor, Gamaliel, que lá no templo de Jerusalém ensinou na escola de crianças para que ele se tornasse um doutor da lei, ele mudou. Dentro dele, houve uma mudança profunda. E quando nós estudamos as cartas de Paulo ou epístolas, nós vamos entender que, em especial, na terceira viagem, já que ele fez 3 viagens missionárias, que viagens são essas? Quando ele saía do Oriente, em especial de Antioquia, da Síria, e viajava pelo mar Mediterrâneo, levando os conhecimentos para o Ocidente, para a Europa. Ele fundou comunidades. Daí ele escrever 14 cartas. E na carta aos Romanos, na sua 3ª viagem, quando ele escreve na carta aos Romanos, Emmanuel vai nos dizer que ele já estava na sua madureza espiritual, tinha sofrido muito, mas ele, como o próprio Paulo disse, gostava de ajudar aquelas pessoas que tinham mais dificuldades, aquelas pessoas mais simples, as pessoas mais pobres. Então, nós vemos uma mudança do Saulo para Paulo.
Então, nós encontramos na Anne Sullivan, aquela pessoa que sofreu, que teve dificuldades, que ficou órfã, foi cuidada num albergue, mesmo ganhando o soldo de professorar a Helen Keller, ela deu o seu máximo e produziu uma mudança profunda naquele espírito sofredor da sua expiação. É uma beleza, meus amigos, nós aprendermos que o sofrimento, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, quando é bem aceito, leva, como a Joana diz neste capítulo, a dor e o sofrimento levou Francisco de Assis a subir na sua elevação espiritual. Então, nós vamos encontrar que houve o florescimento da Anne Sullivan, fez com que ela florescesse para depois ser professora da Keller, da Helen Keller. E nós vamos encontrar uma peça, né, que nos Estados Unidos fez muito sucesso, que virou um filme, O Milagre de Anne Sullivan. O Milagre da Professora, peça, aliás, filme datado de 1962. Procurem no YouTube, que ainda está presente. Foi dirigido por Arthur Penn. Em Portugal, se chama O Milagre de Helen Keller. Mas, no filme americano, é O Milagre de Anne Sullivan. Seu aniversário, em 27 de junho, é comemorado como Helen Keller Day, no estado da Pensilvânia, e foi autorizado em nível federal por meio da proclamação presidencial de Jimmy Carter, em 1980, no centenário do seu nascimento. Meus amigos, é uma beleza nós podermos, através do conhecimento, discernir um pouco mais sobre as nossas dificuldades. Assim, eu me despeço de vocês agradecendo esse convívio fraterno, quinzenal com vocês, esperando que no próximo mês, no mês de maio, estejamos juntos e que tudo que a Joana nos traz, porque Joana é aquela que usa muito bem o codificador, as obras kardecianas, para desenvolver a sua série psicológica transpessoal. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e desejamos uma boa noite, que possam viajar até as estrelas e lá encontrar amigos para que possamos conversar com eles, nos dando resiliência, paz, amor e paciência para as nossas dores, que com certeza são minúsculas comparada com as dores de muitas pessoas. Fiquem em paz, gratidão a Joana e a Divaldo sempre.